É um prazer muito grande de estar aqui nesta noite de hoje com vocês para contar um pouco da história da família Xavier. Aqui estão os 4 filhos remanescentes de Joaquim Xavier da Silva e Nídia Umbelina de Jesus. Muitos dos que estão aqui hoje são bisneto, tataraneto, que não conheceram, mas aqui estão os filhos remanescentes de Joaquim Xavier da Silva e Nídia Umbelina de Jesus, mais conhecido como Tim Joaquim e Dinha. Nasceram 9 filhos, mais uma filha do coração. O primeiro filho foi Benedito, depois nasceu Lia, depois do Carmo, depois Efigênia, depois Zé Xavier, depois tio Louro, depois Jovita, depois tio Filo, depois Jovino. E tem Cleusa, que é filha do coração. Aprove Deus, então, chamar para a eternidade no dia 28/8/19, tio Benedito. Tio Benedito, na verdade, era uma pessoa muito querida de todos nós. Um homem com coração grande, hospitaleiro, mas Deus, então, aprove Deus levar ele. O mesmo também aconteceu com o tio do Carmo, uma mulher, apesar de ser muito reservada, muito tímida, mas uma mulher carismática, que sempre nos recebia na sua casa. Aprove Deus chamar ela para a eternidade no dia 29/12/2017. A tia Efigênia também, a mesma coisa, uma mulher hospedeira, reservada, muito carinhosa. Isso fazia parte da família Xavier, ou faz parte de muitos da família Xavier. Mas aprove Deus também levar ela para a eternidade no dia 12/8/2021. Tio Zé, aquele homem também muito carismático, muito hospitaleiro, muito amigo, que sempre gostava de nos ter por perto. Foi um homem que nos trouxe também muita alegria. Mas aprove Deus, no dia 8/9/2021, em plena pandemia, Deus o chamou para ele. E também, recentemente, o tio Jovino, mais recente, era aquele homem que onde ele estava, todo mundo vibrava, todo mundo ficava alegre, todo mundo feliz, com as suas brincadeiras e tudo mais. Mas também aprove Deus o chamar no dia 8/9/2022. Mas a vida, na verdade, ela é assim. A gente nasce, vive, um dia nós vamos morrer. E esta é a primeira reunião da família Xavier. Eu penso que será uma de muitas que vão acontecer. E eu quero mesmo agradecer a todos vocês que estão aqui nesta noite de hoje. E seria tão interessante a gente estar mais juntos, mais próximos, podemos assim. Mas há tempo para tudo. E hoje é o tempo. Nós queremos então conhecer um pouco melhor desses remanescentes que aqui estão. Eu quero apresentar aqui meu pai, João. Ele não é filho, mas ele conhece melhor a história que vai contar a partir de agora. Minha mãe, Lia, que aqui está, que é mais velha. Tio Louro, tia Jovita e tio Filo. Mesmo tão perto, tem se mantido longe. Nós temos desafiado eles a se encontrar mais vezes, como nós estamos fazendo aqui nesta noite de hoje. Então, eu quero ouvi-los nessa hora. Vamos ouvir eles para que eles possam contar um pouco dos filhos. Vamos começar lá por meu tio Filo. Fala o nome dos seus filhos, por gentileza, tio Filo. Todos eles. Primeiro Eduardo, segundo Ednilza, terceiro Edinalva e o quarto Fabrício. Muito bem. Tia Jó. O primeiro é Hélio, o segundo é o Zico, o terceiro é Kevin. Muito bem. Tio Louro. Ixi, minha família é muito grande. Para começar, sou eu, Alcibiades, e minha esposa Ana Rua Xavier. Meus filhos são Anete Rua Xavier, Anilson Rua Xavier, Anério Rua Xavier, Alcião de Cássia Rua Xavier e Andos Alcibiades Rua Xavier. É o nome completo de todo mundo. É uma família para mim, muito especial de todos. Muito bem, tá aí. Dona Lia, tia Lia, como é conhecida de todos vocês. Vai saber falar o nome dos filhos aí, tia Lia? Acho que é muito, eu não sei. Mas vamos lá, fala aí. Vamos ajudar aí, né, pai? Zé Carro. Primeiro Fatinha. Fatinha. Zé Carro. Albério. Mozart.
Gene, Marisete, Marisete, Cleide, olha o outro. Neto. Ah, tá vendo? Dona Lia está com dificuldade de saber o nome dos filhos, porque são muito. Isso é 10 filhos. foi uma característica da família. Então, veja bem, está aqui, nós queremos ouvir um pouco agora. Cada um deles tem um pouco, conhece um pouco dessa história, desde quando o Dinho Joaquim casou com tia, Vodim, casou com vó Dinha. Conhece um pouco a história, mas eu estava conversando com eles aqui e alguns com uma certa dificuldade de lembrar de algumas coisas. Mas o pai está aqui, ele vai contar um pouco como é que era essa família desde quando eles casaram, lá na Santa Rosa. Como é que foi isso, pai? Conta aí para nós, por favor, essa história. Olha, quando eu conheci ele, já tinha a Lia do Carmo, Malouro, Zé Xavier, todo mundo. E Figênia. Já tinha essas depois o último jovem nasceu, né? Que eu conheci, né? Aí a história da vida dele, que eu conheci, ele era uma pessoa muito boa, uma gente muito boa, dava amigo todo mundo gostaria. Era uma pessoa muito trabalhadora. Ele morava na fazenda de Luiz Guzmão. Ele tomou conta da fazenda, ele plantava aquelas baixoras no fundo da casa dele, plantava cana, plantava feijão. E lá para fora, mais para cima, era lugar de plantar roça, plantava milho, algodão, mamona, e colhia muita coisa. Nessa época ele não tinha nenhum terreno não, né? Não, morava em fazenda. Morava em fazenda. Muito bem. E aí eu colhia muita coisa, tinha o tio de Lia, que era de Magmilha. Então esse dia que era o condutor de comprar essas mercadorias, coisas dele, ia acompanhar lá de tropa. Naquele tempo que usava tropa. Tropa era cavalo? Burro. Burro, cavalo, não tinha carro não. Não, era carregado de cacunda de burro. Aí ele vendia cepadinho, eu trazia, vendia, sentava com ele. E aí assim continuou a vida, né? Ele trabalhando de jeito, nessa fazenda, naquelas épocas de junho, julho, para ir a tempo de fazer farinha, cana. Ele tinha a tempo de fazer rapadura, tinha fábrica de farinha. Então eu fazia, naquele tempo eu estava fazendo farinha, rapadura e exportando para Janaúba. Janaúba não, Borarama naquele tempo, né? E passado desses tempos, depois de fazer isso tudo, vi aquelas épocas de folga, de acabar o serviço, era a época que eu tomava emprego nas fazendas do povo para ganhar dinheiro e assistir os povos. Trabalhava muito na fazenda de... Mas é uma pergunta aqui primeiro. Quando o senhor estava falando que ele fazia farinha, vendia para fora, quem eram os trabalhadores? Quem é que trabalhava para ele? Para fazer essas coisas? Não, tinha muita gente lá. Contratava pessoas? Contratava as pessoas de fora da mesma fazenda, moravam no Cadinho. E os filhos. Mas os filhos, né? Aí ele saía, aí ele pegava a empreitada lá na fazenda de Pio, Zacaria do Santo, lá em Braga, em Ambrosa. Vários lugares ele soltava esse serviço aí. E agora juntava aquela turma de gente que ia lá fazer o serviço e nós... Então nós estamos aqui entendendo que essa família, ela começa lá em Santa Rosa de Lima, não é isso, João? Não é isso, pai? Santa Rosa de Lima. Santa Rosa. Lá começa essa história com o Dinho Joaquim. Ele era um empreendedor, podemos assim dizer, tinha os filhos, mas ele contratava pessoas para aquelas empreitadas. Foi assim que ele começou a sustentar a família dele. Mais tarde, ele então, me parece que ele consegue um recurso, um dinheiro e comprar um terreno lá no Vista Alegre, não é isso? No eu trabalho nessa fazenda, lá ele adquiriu algumas coisas. Tinha um gadinho lá na fazenda do Guzmão, tinha uma tenda de carro, os boi do carro. Aí, quando chegou um tempo lá, ele resolveu sair de lá, pegou esse trem e vendeu e comprou as terras lá na Vista Alegre. Morou lá um bocado de tempo. E lá em Vista Alegre, como é que era lá em Vista Alegre? Conta pra mim aqui, pra nós aqui, ó, o pessoal tá assistindo, conta como é que foi lá em Vista Alegre, a chegada em Vista Alegre, como é que foi o trabalho de vocês lá em família?
Lá na Vista Alegre nós chegamos lá, ele comprou essa terra lá, mas nós fomos morar primeiro no começo, né? Porque não tinha casa lá na sede, né? Lá no terreno comprado. Aí ele comprou uma casa mesmo lá no comércio e os meninos tudo arrumou. E eu fiz uma casinha lá, com o valor também fez, comprou. Com o Vavidi também comprou e a gente morou um bocado de tempo lá, né? Aí continuou a trabalhar lá nessas terrinhas lá, né? E ele sempre naquela luta, plantando algodão, plantando mamona, plantando cana e arrumou um engenhozinho lá também, arrumou cana. Foi assim que começou a vida em Vista Alegre? Foi, lá começou lá em Vista Alegre. Tilouro, me fala como é que foi essa chegada lá em Vista Alegre, chegando em Santa Rosa para Vista Alegre, morando naquele comércio. Fala com a gente aí. Naquela época eu tinha 10 anos, quando eu vim de Santa Rosa para cá. Mas antes que seu pai falando, antes das terras lá do lugar que o pai mexia, o pai tinha umas terrinhas lá de Jatobá, na serra. Você lembra, né? Na região de Santa Rosa? Em Jatobá, depois de Santa Rosa, depois de lá que vim morar. Na serra. Na serra. Aí o pai pegou essas terras lá, um gado, tudo que ele tinha e vendeu e comprou essas terras aqui na Vista Alegre. Agora, para mim, a chegada aí, para mim foi muito bom, porque eu era novo ainda, não sabia, não tinha experiência com nada, foi bom demais. Passei a conhecer muita gente que eu não conhecia, somente a minha esposa, que eu conheci ela com 10 anos. Nós começamos a namorar na escola com 10 anos e até conta essa história direito. Chegamos conta até casar, né? Então... Pois é, mas a minha pergunta é, a chegada dessa família Xavier lá em Vista Alegre, a primeira casa comprada, o senhor tem alguma coisa que marcou a vida de vocês lá, tio? Tem muita coisa, mas conta pelo menos uma aí. Não, para mim não tem assim, lembrança, recordação da casa lá da Vista Alegre, não. A única recordação que eu lembro foi problema de escola. Coisa de criança. Coisa de criança, mais coisa de adulto, graças a Deus não. Foi criança. Porque lá tinha umas professoras muito carrudas, né? Muito implicantes. Corrigia mesmo. Porque antigamente tinha um tal de vocabulário que você tinha que aprender e dar um vocabulário. E eu não dei. Não aprendi. Aí cheguei lá na rua, de frente lá de casa, o povo ficou todo mundo gozando de mim. Gozando. Aí eu fui, pegou o saco, os cadernos, sentei o pé e joguei no chão lá, e esparramou tudo. Aí quando foi à noite, não foi nada não. Aí pai prendeu eu, Jovita, o Pazé, que filho também. Não, eu não sei. Eu sei porque o Pazé sempre foi o mais paricado de pai, né? Ok. Pois é. Sei que foi preso eu, Jovita, filho, tinha outro. Tô lembrando quem não. Preso na escola? Na casa. Na casa. Lá em casa, foi Tim Joaquim que prendeu vocês. Foi, prendeu. Ele fez e nós pagou por ele. Entendi. Aí eu não fui saber, porque quem apoiou mais foi eu não apanhado não. Tá. Tia Jó, a senhora tem uma história de infância que marcou a vida da senhora, sendo uma das remanescentes dessa família? O que eu mais me lembro é igual eu falei com vocês, sobre o serviço. Não, a chegada para Vista Alegre, eu não me lembro, porque nessa época eu tinha 10 anos, eu tinha 8, né? Mas acho que nós foi muito bem recebidos lá, na casa lá. O povo gostou muito de nós, tinha do carro de Vicente Dozeira, que apoiava muito nós, deve dar muita força para nós. Depois o pai resolveu construir a casinha lá na roça, fez a fábrica de farinha, fez a de rapadura, engenho, né? E ali é uma luta para nós, né? Mas aquilo era um divertimento. Aquilo ali para nós era... Trabalhava, mas com alegria. O melhor, divertia trabalhando. Nós não tinha aquele negócio revolta porque estava fazendo aquilo. Aquilo ali a gente fazia com amor, né? Levantava cedo, ia pro engenho. Tinha com Paluz, que eu era apaixonada com Paluz, que ele falava assim, você fica aí, nós vamos tirar a garapa, depois eu vou pôr o tacho para ferver, aí eu te chamo. Para tomar a garapa. Para tomar conta, tomar conta, né? E a farinha era do mesmo jeito. Quando tava essas horas, a gente tava mexendo com farinha, eu falava com as meninas, a Bastiana de Antônio Preto, Bastiana que elas iam trabalhar com a gente, né? Aí nós falávamos assim, vamos fazer esses serviços bem rápido, rapar mandioca, tirar conta, fazer tudo. Porque quando dá 7 horas, nós vamos lá para Vista Alegre, dançar forró. Isso nós fazia, né? Fazia esses trem tudo na carreira, tirava a goma e ia adular Zezé de Aninha para tocar para nós, né? Eu não vou tocar não, o Zezé toca para nós, eu um pouquinho. Nós dançávamos lá até umas 9 horas e ia embora. Ao vivo e a cores. O artista estava lá. Só alegria. Muito só bem. alegria, né? Então, para mim, foi uma infância na escola, gostava muito dos meninos, dava certo com todo mundo, né?
ainda lembro até hoje, tinha uns pés de angu, eu ia lá, coía angu, debuiava esse angu e fazia aquela farofada, fazia uma faca na Vista Alegre. Então foi muito bom. Minha infância lá eu não tenho que reclamar, foi beleza. Tifilo, e o senhor? Tem alguma história, tem alguma coisa que marcou a sua infância, ou lá em Vista Alegre, em Santa Rosa? Santa Rosa eu tenho, mas se eu for falar de Santa Rosa, dá um livro. Então fala só um pouquinho. Eu vou pular Santa Rosa. Tá. Então, que é uma história que muitos de vocês não sabem o que aconteceu. Hoje eu estava contando para eles o que passou comigo lá. Mas em Vista Alegre, eu era bem pequeno. Na época que a gente mudou para lá, eu não tenho muita recordação, mas a recordação que eu tinha é o seguinte, que pai era bem carrasco para pôr para trabalhar e que ele ia trabalhar e tinha que levar todo mundo de qualquer maneira. E nessas terras que pai comprou lá, não tinha outra coisa a não ser roseta e maroto da E a gente trabalhava naquele trem e as roupas pregavam tudo. E você tinha que entrar naquela mesma roupa no outro dia que você não conseguia nem tirar as rosetas. Aquilo dava uma tristeza na gente e eu falava assim, eu não tenho muita recordação de coisa de Vista Alegre. Coisa boa não? Mas, é boa não. Uhum. Mas é como disse, onde nós começamos a vida, todo mundo junto com família. E outra coisa, o velho, meu pai, aprendeu a tomar uns 15 anos, dizer dele, né? Quando era assim, mais cedo que hora dessa, vestia um paletó, punha uma garrucha na gibeira e ia para Vista Alegre tomar gole. E quando ele chegava já bem tarde. E minha mãe ficava lá na janela olhando, a Joaquim tá custando. Mas é porque eu estava tomando os goró, né? Então isso não trouxe a recordação boa pra gente. Mas é por isso, se tornou do mesmo jeito que foi onde é que nós começamos a nossa vida, não ganhamos, é como diz, quase nada, mas começamos o jeito de viver, de lá para cá, é o que nós temos hoje para agradecer a Deus por tudo isso. Muito bem. Não? Quando o Tifilo fala disso aí, ele está falando da luta, das dificuldades que eles tiveram quando ainda na infância, e a vida da gente é assim mesmo, com tantas lutas, com tantas dificuldades, mas as vitórias são incontáveis, né? Dona Lia, e a senhora? Teve alguma coisa que marcou a vida da senhora no período de infância ou de juventude, lá em Santa Rosa, Vista Alegre? O que a senhora poderia contar para nós? Eu conto que eu trabalhava demais, né? Muito trabalho. Muito trabalho, moço. Para lutar, para viver a vida, né? Muito e bem. vim para Vista Alegre, ganhei esses 10 filhos. Sofri demais para criar. Criei, graças a Deus. Mas a senhora considera uma pessoa vitoriosa. É. Como todos aqui são pessoas vitoriosas. Então, é um pouco da história. Agora, o tio Loura tem uma história interessante, né, tio? Hoje nós percebemos que a maioria tem um carro na garagem hoje, muitos têm mais de um carro, mas da família Xavier, o tio Loura foi o primeiro a comprar um carro lá na década de 70. Como é que foi a compra desse carro aí? Era uma caminhonete, tio? Era, no Zé do Povo antigamente era uma picape, né? Chamava picape. Eu comprei ela na mão de Nezinho Maia. Sei. Eu criava uns porcos lá em casa, aqui na Vista Alegre. Uhum. Aí eu juntei um bocado de porco e dei a troco dessa caminhonete. Foi uma luta, e os porcos também não é porco, não é roda. Aí vai danado, assim, vai porco! Eu empurrei esses porcos de Nezinho Maia e peguei a picape. Essa picape resolveu um problema de muita gente. Eu levava a gente para Vista Alegre, de Vista Alegre para Montes Claros, aqui para Montes Claros. Santa Rosa. Lá, Santa Rosa, eu pegava muita coisa de lá de Vista Alegre para Santa Rosa. Pegava gente, era uma farra. E a caminhonete, a picape, era tão esquisita que tem pouco arrumou ela para mim, foi seu pai. Tá vendo que eu... Seu pai dava um de carpinteiro, né? Mas nós temos que inventar aqui, colocar uma porta aqui nessa caminhonete. Como que nós vamos fazer? Pode deixar, vou dar um jeito. Ele arranjou umas tábuas lá e fez uma porta. Pôs essa porta lá atrás, lá, e você sabe que deu certo? Pois é. E eu fiquei muito tempo com essa caminhonete. Muito bem. É o tampão de trás, né? O tampão de trás, Tá. traseiro. Então veja bem, tio Loura conta essa história e é muito interessante ouvir isso porque ele transportava ali o pau de arara mesmo. Naquela época não tinha asfalto,
e ele levava a gente para lá, para cá. Então, é uma história muito linda que o senhor tem. Eu, como na minha infância, eu me lembro disso, foi um tempo bom ali. Enfim, essa é um pouco da história da família Xavier. Talvez vocês que estão aqui hoje, muitos não conheciam a mãe, Dona Lia, Tio Louro, Tia Jó, Tio Filo, mas são remanescentes dessa família, que é uma família lutadora e uma família vitoriosa. Trabalhadeira e querida, né? Querida e muito com coração grande, né? Então essa... Mundo, né? Quando tempo estava no Garrantinho, a gente tinha serviço para fazer. Isso, muito bem. Né? Então esse é o resultado da família Xavier. E vocês que estão todos aqui nesta noite de hoje, nós queremos agradecer. Vocês fazem parte dessa linhagem e essa família tem uma história linda, deixando um legado muito bonito por onde passou. Que Deus possa abençoar todos vocês. Muito obrigado.